Louvado seja o nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. A primeira epístola de Paulo, a carta aos Romanos, capítulo 8. Aleluia. Romanos 8, versículo 26 e 27. Depois deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos mergulhar um pouco mais. Mas vamos ler, a princípio, o versículo 26 e o versículo 27. Aleluia. Glória a Deus. A intercessão do Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós. Amém, irmãos? A intercessão do Espírito Santo. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E os santos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pai Celestial, te louvamos, ó Deus, mais uma vez nesta noite. Estaremos louvando o Senhor N vezes nesta noite, mas nesta hora nós te louvamos, ó Deus, pela leitura da tua palavra. Esses 2 versículos, ó Deus, os quais nós lemos, ó Pai, e que já, ó Deus, opera de uma forma especial em nossas vidas, ó Deus. Clamamos, ó Deus, o teu poder sobre, ó Deus, esta mensagem, ó Deus. Que a tua unção possa pairar em nossas mentes, em nossos corações, para, ó Deus, pregarmos, para ouvirmos, para entendermos, ó Deus, a pregação e sairmos, ó Deus, abençoado, porque esse é o desejo dos nossos corações. Nos colocamos à tua disposição, ó Espírito Santo, para que tu venha nos falar. Não admitimos que nada e nem ninguém nos impeça de estarmos ligados à voz do Espírito Santo. E repreendemos toda e qualquer artimanha do diabo para tentar nos impedir de entender a tua palavra. Recebamos e sejamos abençoados no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. E o Senhor há de fazer a obra, a maravilha em nossas vidas. E toda a igreja diga, nós seremos abençoados. Poder sentar de uma forma tranquila. A intercessão do Espírito Santo. Amados irmãos e amigos, se existe uma ordem expressa pelo o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois emendada pelo nosso amado irmão Paulo, é no tocante à igreja de nunca deixar de orar. No tocante à igreja nunca cessar de orar. Está sempre em oração. Isso é que o nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo expressava quando esteve entre nós. Os discípulos muitas vezes procuravam pelo Senhor, mas o Senhor não era encontrado. Eles não encontravam o Senhor Jesus Cristo e ficavam preocupados a saber o que o Senhor poderia estar fazendo, aonde que o Senhor poderia estar, e o Senhor Salvador Jesus Cristo estava orando. Entendemos, irmãos,
Se ele, o Senhor, carecia, necessitava de orar, o que nós podemos dizer acerca das nossas próprias vidas? Se o meu pai ora, eu preciso orar. Se o nosso pai ora, nós precisamos orar. E, meus amados irmãos, a vida de oração deveria ser uma rotina fácil na vida da igreja, na vida do crente, mas nós sabemos, pelo andar da caminhada, da carruagem, que não é uma tarefa muito fácil. Há situações às quais as pessoas estabelecem: amanhã eu vou orar, tal hora, vou fazer tal situação e vou parar para orar. E muitas vezes não é isso que acontece. Devido à dificuldade que é lançada sobre as vidas para que as vidas não orem. Mas o Espírito Santo, o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, nos diz para orarmos. E nessa noite em especial, ao lermos a palavra de vida da Bíblia, nós olhamos e percebemos que o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo intercede por mim, intercede por você. Isso é, fala com Deus por mim e fala com Deus por você. No decorrer da narrativa, encontramos algumas realidades que batemos na tecla, que cantamos muitas vezes, mas que verdadeiramente nem sempre entendemos ou sabemos essa realidade, que são os gemidos inexprimíveis. Nós lemos Paulo de uma forma bem clara, falando para nós que o Espírito Santo intercede a Deus para nós, até com gemidos inexprimíveis. E bate uma intrépida necessidade de entendermos o que vem a ser esses gemidos inexprimíveis. Que vem a ser esse gemido que a Bíblia menciona nesta noite? Atentem, amados irmãos, gemidos inexprimíveis, gemidos, você já sabe o que vem a ser. Agora, gemidos inexprimíveis são gemidos impronunciáveis. Gemidos impronunciáveis por meio de palavras. Coisas que vão além do nosso entendimento humano. Uma realidade que vai além do alcance da mente de qualquer de qualquer pessoa debaixo deste céu. Gemidos impronunciáveis por meio de palavra. O Espírito Santo, com gemido inexprimíveis, isso quer dizer que o Espírito Santo intercede, não deixa de interceder quando nós abrimos os nossos lábios para orar a Deus. Ele também intercede por nós, intercede pelos crentes, de uma forma que as palavras não podem explicar. Ao ser consultado, ao me perguntarem acerca do gemido inexprimível, como que isso pode acontecer, eu não tenho como explicar, porque verdadeiramente são recursos de Deus para com a vida do crente, que não pode ser expresso em palavras. Nós precisamos atentar, meu amado irmão, na importância da nossa oração. É tão importante a nossa oração perante Deus, pelo que nós podemos ver nessa narrativa, que nós não oramos sozinhos.
Você não ora sozinho. A oração tem um peso, tem uma importância tão grande para Deus, a ponto de você não orar sozinho. O Espírito Santo ora junto com você. O Espírito Santo ora junto comigo. Nós não sabemos orar como convém. Já imaginou essa realidade? Muitas vezes você levanta a sua voz, profere palavras que as pessoas ficam boquiabertas, as pessoas ficam maravilhadas, de lisonjeios para com a sua vida, mas nós vimos na narrativa qual é a nossa realidade. Vimos qual é a nossa realidade dentro desse processo. Não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. E essa é a grande revelação de Paulo para com as nossas vidas. Paulo revela de uma forma bem clara para que nós possamos mergulhar, para que possamos entender e possamos buscar cada vez mais entendermos para orarmos. Ele diz que somos fracos. Paulo diz que nós somos fracos e por esse motivo nós não sabemos orar como convém. Não sabemos abrir os nossos lábios como convém para orar ao Senhor nosso Deus. E eu pergunto, será que era por isso que o Senhor Jesus se ausentava? Será que era por isso que o Senhor Jesus abria mão, e muitas vezes, de estar diante dos seus discípulos e orar? Jesus fazia isso? Nesse capítulo de número 8 que nós lemos, Paulo nos fala acerca de outros gemidos. Nós estamos tentando entender os gemidos inexprimíveis, e Paulo também nos fala nesse capítulo de outros gemidos que ocorrem. Vamos voltar a mais uma página atrás, no versículo de número 18 do capítulo 8. Não 18, não. A partir do versículo de número 12, número 8, para entendermos dos outros gemidos que Paulo nos fala nessa noite. E o versículo 12 diz o seguinte: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? São filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Ora, se somos filhos, como também herdeiros, somos filhos, somos também herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, olha só, sabemos que toda a criação a um só tempo faz o quê?
geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente fazemos o quê? Gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém e amém. Nesse capítulo, Paulo nos fala de outro gemido. Ele fala conosco a respeito do gemido da criação de Deus. E nos leva a fazermos uma meditação na nossa vida. O gemido da criação de Deus. Como que a criação de Deus tem gemido desde quando foi estabelecida até os dias atuais, até os dias os quais nós temos vivido. O quanto o pecado atuou e atua na criação de Deus, e por causa disso, a criação está a gemer. Quando falamos da criação, falamos da natureza, falamos das obras de Deus. Como tem gemido a criação de Deus. Olhamos hoje no nosso país as queimadas, quantas situações que podemos ver a natureza chorando, lamentando, animais morrendo, uma série de coisas. A natureza está gemendo e esse gemido chega aos ouvidos do Senhor. Gemidos da criação têm marcado os dias que nós estamos vivendo. Há um gemer nos quatro cantos da terra em relação à criação de Deus. Ele fala também dos nossos gemidos. Nós, os filhos de Deus, nós também temos gemido. Nós estamos aguardando esse cumprimento da promessa de redenção e da salvação da nossa vida há muito tempo. Como que nós não temos gemido? Como que nós não temos chorado? Como que a situação tem se agravado no tocante ao pecado, e por causa disso, nós temos sofrido e temos chorado. E Paulo expressa essa realidade. Atentem, meus amados irmãos. Ele fala do gemido da criação, como nós vimos nesses momentos. Ele também fala do gemido dos filhos de Deus. Isso é um gemido que nós temos procurado expressar diante do Senhor, acerca das duras realidades que têm sido enfrentadas por nós. Ser um crente no Senhor e Salvador Jesus Cristo significa enfrentar uma realidade duríssima. E quantas não são as vezes que nós não gememos perante o Senhor? Abrimos os nossos lábios para orar a Deus, expressando essa realidade do gemido que estão nas nossas vidas. E Paulo fala ainda mais. Ele fala acerca dos gemidos inexprimíveis. Na obra da redenção, nós precisamos entender, na obra da redenção, é o Espírito Santo que nos capacita a obedecer à lei de Deus. Ai de nós, se não existisse esse Espírito Santo a nos guiar dia após dia na caminhada. Você enche os seus lábios e declara que você é um crente. Eu sou crente no Senhor e Salvador Jesus Cristo.
É maravilhoso essa afirmação que nós procuramos fazer com as nossas vidas. Mas não podemos nos esquecer que nessa obra da redenção é o Espírito Santo que nos capacita. Ele que nos leva a obedecer a Deus. Que dependesse de nós, nós não obedeceríamos. Como nós podemos observar no começo dessa mensagem, a Bíblia está a nos mostrar que nós somos fracos. Nós somos fracos. A fraqueza da nossa vida já é do conhecimento de Deus, muito antes da fundação do mundo. A fraqueza da nossa vida, Deus já tinha conhecimento. E assim sendo, Ele enviou o Espírito Santo para nos auxiliar na caminhada. Enviou o Espírito Santo. Você está em Cristo? Você está no reino? Você geme, você chora, você sofre, você paga o preço, mas você está aí firme, firme a cada dia mais, caminhando em conformidade com a vontade do Senhor. Mas, meus amados irmãos, nada disso gera qualquer mérito para com a sua vida, gera qualquer mérito para com a minha vida. Eu, você, nós somos auxiliados pelo Espírito Santo de Deus. Assim como cantamos nesta noite, Ele está em você, Ele está em mim, Ele se move em mim, Ele se move em você. Eu sozinho não consigo glorificar a Deus, você sozinho, você não consegue glorificar a Deus, mas o Espírito Santo na minha vida, o Espírito Santo na sua vida, capacita a mim, capacita você a glorificar a Deus. Resumindo esse comentário, não sou eu, de maneira alguma, mas também não é você. De maneira alguma, não sou eu, nem é você, mas é o Espírito Santo de Deus que assegura, é Ele que assegura a nossa entrada na família de Deus. Eu sou um membro real da família de Deus, irmão. Você é um membro real da família de Deus. Isso porque o Espírito Santo tem capacitado você. Quantas não são as vidas que iniciaram a caminhada junto com você, que vieram junto com você, mas que não atentaram nessa necessidade do Espírito Santo, que hoje não estão mais. Hoje estão fora, mas porque nós atentamos que sem o Espírito Santo nós não podemos dar um passo sequer, e nos colocamos à disposição dele. Por causa disso é que nós estamos no reino de Deus, estamos na igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sou eu e não é você que garante a nossa herança eterna. Quem garante a nossa herança eterna é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Uma pergunta. Por que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Nós já sabemos que os gemidos inexprimíveis são gemidos impronunciáveis por meio de palavras. Então, por que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Podia ser alto e em bom som, alto e em bom tom, nós ouvindo o Espírito Santo intercedendo por nós. Mas entendam, meus amados, há quem diga que não é
o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há quem diga que não é o Espírito Santo, estudiosos que dizem que não é o Espírito Santo. Vamos ler aqui o versículo 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sob maneira com gemido inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Há quem diga que o Espírito Santo, que não é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas, meus amados irmãos, dizem que o Espírito Santo, ele apenas leva o nosso espírito a gemer perante Deus. Há quem faz essa afirmação. Mas eu levei os irmãos a ler essa passagem para que os irmãos entendam que, ao analisarmos a palavra de Deus, não percebemos outra coisa que seja a luz da Bíblia que mostre uma realidade contrária. Essa afirmação, ela não tem sustentação ao dizer que não é o Espírito Santo que intercede por nós. Nós lemos a palavra de Deus e vimos que Espírito está em letra maiúscula, iniciado com letra firme, representando que é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Precisamos abraçar essa ideia, sustentar e vivermos para a honra e para a glória do Senhor. A Bíblia, ela nos revela com toda a clareza essa realidade. Não é a palavra do pastor, mas é a palavra bíblica. Paulo não deixa dúvida, não deixa qualquer dúvida no nosso coração de que é o Espírito Santo que intercede por nós com o gemido inexprimíveis. E tem mais, irmãos. Paulo explica por qual motivo que o Espírito Santo intercede por nós com esse gemido. Ele explica para nós. O que Paulo explica? Paulo diz para nós que nós somos fracos. Ele diz para nós. O mesmo Espírito intercede por nós sob maneira com gemido inexprimível. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede. E no versículo 26 também o Espírito semelhantemente nos assiste, aonde? Em nossas fraquezas. Paulo deixa bem claro essa realidade. Intercede por nós porque nós somos fracos. Atentem, irmão, nessa realidade. Indiscutivelmente, é o Espírito que nos ajuda na nossa fraqueza. É o Espírito Santo que nos ajuda. Até mesmo naquelas que se manifesta quando nós estamos orando. Na hora a qual estamos orando, ela se manifesta. E Ele é quem apresenta diante de Deus, de uma forma apropriada, aquilo que nós nem sabemos que precisamos. Nem sabemos que precisamos.
Mas o Espírito Santo sabe todas as coisas, que está diante de Deus, ele é quem apresenta cada uma das nossas necessidades. E por que não sabemos orar, pastor? E dependemos do Espírito Santo. Por quê? O motivo dessa realidade ele está relacionado com o pecado. O pecado tenazmente tem envolvido a vida debaixo deste céu, e nós somos tão frios, indolentes, numa realidade bem verdadeira, em nossa carne é fraca. Jesus abriu os lábios e disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos tão frios e indolentes na nossa carne, que nós não podemos orar corretamente, ou não sabemos orar corretamente, a menos que nós sejamos despertados pelo Espírito Santo para fazermos. E se ao analisarmos, nós não somos capazes de orarmos corretamente. Atente só no que eu vou dizer. Quantas não foram as vezes, nós podemos até ser um pouco vaidoso na nossa vida e não querer assumir. Mas quantas não foram as vezes que nós estávamos orando para com Deus e de repente a nossa mente, esse material aqui, nos conduziu para outra realidade. Transportou-se para uma outra realidade que não tinha nada a ver com a oração a qual nós estávamos fazendo. Quantas não foram as vezes, ou uma vez, ou quantas vezes que foram, nós somos frios e indolentes na nossa carne por causa do nosso pecado. Considerando a nossa natureza humana, a nossa natureza terrena, a nossa incapacidade de orar, nós não sabemos nem mesmo se devemos orar por determinados aspectos da nossa vida. Não sabemos se devemos orar por libertação da nossa vida, pelos nossos sofrimentos, ou se devemos pedir forças a Deus para suportá-lo. Não sabemos nessa realidade. Mas também nós não conhecemos todas as coisas, não temos conhecimento de todas as coisas e não nos sentimos em condição de fazermos certos pedidos a Deus com precisão. Não sabemos. Aí é nesta hora que o Espírito Santo intercede por nós. Nas áreas que nós muitas vezes não sabemos orar, que nem lembramos de orar, o Espírito Santo entra e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E tudo isso porque nós não entendemos qual a vontade de Deus para com as nossas vidas. E qual é a vontade de Deus para que nós possamos orar corretamente para Ele? Qual é a vontade de Deus? Por causa das nossas fraquezas, nós não sabemos nem se o conteúdo das nossas orações, estou falando algo real para com as nossas vidas. Por causa da nossa fraqueza, nós não sabemos se o conteúdo da nossa oração está de acordo
com a vontade de Deus. Oramos, clamamos, falamos, mas não temos a convicção se está de acordo com a vontade de Deus. E mais uma vez, o Espírito Santo intercede por nós e ele faz com gemidos inexprimíveis que não se expressam através de palavras. Uma linguagem bem popular. A oração que nós não abrimos os nossos lábios quando estamos orando, a oração que nós não abrimos o nosso lábio para pronunciar a palavra, é verdadeiramente a oração que o Espírito Santo faz por nossas vidas. E tem mais, irmãos. Qual é o significado do gemido inexprimíveis? Qual é o significado? E a expressão gemidos inexprimíveis significa sem palavras. Sem palavras. E quem pode falar a Deus sem palavras? A não ser o Espírito Santo de Deus. A não ser o veículo chamado Espírito Santo de Deus. Essa expressão transmite um significado que indica algo impossível de ser colocado em palavras. Por mais que você tente, por mais que você busque, por mais que você pergunte, jamais chegará a uma conclusão, pelo fato de que os gemidos inexprimíveis são algo que não se expressam através de palavra. Mas Paulo, ele chama a atenção para o seguinte fato. Preste atenção. O seguinte fato na sua oração. Apesar desses gemidos inexprimíveis, ou desses gemidos serem inexprimíveis para mim, serem inexprimíveis para você, você não sabe, você não entende, eu não sei, eu não entendo, eles são inexprimíveis para mim. Entendam, eles não são inexprimíveis para Deus. Não são inexprimíveis. Deus tem entendimento de tudo e de todas as coisas. Eles possuem significado para Deus. Deus sabe os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Por isso é que ele escreve no versículo 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Por isso, meu amado irmão, o significado de gemido inexprimíveis está sempre em completa harmonia com a vontade de Deus para com as nossas vidas. Eu costumo dizer que a minha oração mais completa, mais sincera, mais sincera, mais valiosa, é aquela que eu nem abri a boca para falar. É aquela que eu nem mencionei quando estava orando. E que oração é essa? Os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo a favor da minha vida. Os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo a favor da sua vida. Conclusão, amados irmãos. Conclusão desse apanhado, dessa narrativa. O que nós podemos assimilar desse estudo nessa noite? A verdade é que o Espírito Santo intercede a Deus por nós com gemido inexprimível. Deve servir de grande conforto para nós, os servos de Deus. Entender que tem alguém por nós,
intercedendo. Deve servir de grande conforto para com as nossas vidas. Por quê, pastor? Porque nós somos fracos. Paulo disse que nós somos fracos e por nós mesmos nós não sabemos orar corretamente. Não sabemos orar corretamente. Mas ainda assim, nós podemos nos achegar com confiança diante de Deus em oração. Podemos nos achegar diante dele. Isso porque nós temos o Cristo, o Senhor Jesus Cristo, como nosso intercedor no céu, diante de Deus. E também nós temos o Espírito Santo como nosso intercessor dentro do nosso próprio coração. O Espírito Santo habita e intercede por nós, com gemidos inexprimíveis perante Deus. Por causa da obra redentora de Cristo, agora o Espírito Santo intercede por nós. A obra que, com gemidos inexprimíveis, eles têm orado por nós, aponta tanto, meu amado irmão, para as nossas aflições, os gemidos inexprimíveis aponta, como também aponta para as bênçãos futuras na nossa redenção. Ou seja, o Espírito Santo não nos abandona em momento algum. Está conosco em toda e qualquer situação, em todos os momentos em nossas vidas. Através da intercessão do Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, todas, sem exceção, todas as nossas necessidades são apresentadas perante Deus. Muitas vezes nós oramos e achamos que faltou algo na nossa oração. Mas através dos gemidos inexprimíveis, até mesmo aquelas coisas mais ocultas, mais escondidas nos nossos corações, que nem mesmo nós sabemos que precisamos, o Espírito Santo de Deus, com seus gemidos inexprimíveis, procura nos auxiliar, colocando perante Deus cada uma das nossas necessidades. E nesse domingo, de uma forma especial, estivemos aqui na casa de Deus, pela manhã, louvamos, adoramos, bendizemos, intercedemos perante Ele, oramos, e com certeza o Senhor ouviu a nossa oração. E aquilo que nós porventura pensamos não ter mencionado perante Deus, o Espírito Santo, com seus gemidos inexprimíveis, apresentou a Deus cada uma das necessidades. Por quê? Porque Ele é o nosso auxiliar. Ele nos auxilia na nossa oração, porque nós não sabemos orar como convém. Só o Espírito Santo de Deus entende cada uma das nossas necessidades e Ele apresenta perante Deus pela sua misericórdia e pelo seu poder. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Vamos curvar as nossas cabeças